Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar no material que, olha, acende um alerta bem grande sobre o mundo corporativo aqui no Brasil. Um alerta gigante. A fonte é um texto do especialista em ética Chico e ele descreve a experiência dele na fase final de processos seletivos para altos cargos executivos. E ele já começa com uma frase que é um soco no estômago. Uma notícia muito triste, infelizmente. E é triste porque o cenário que ele descreve, à primeira vista, parece perfeito. A ideia é a seguinte: quando o candidato senta para essa última conversa, o currículo dele já é impecável, né? Sim, no papel o cara é perfeito. Já passou por dezenas de filtros, testes técnicos, de gestão. Ele já foi considerado totalmente apto para liderar equipes enormes e entregar resultados milionários. Essa entrevista final deveria ser só, sei lá, um aperto de mão, Uma formalidade. mas é aí que tudo desmorona. Exatamente. O castelo de cartas cai. E é esse desmoronamento que a gente vai investigar hoje. A missão aqui é tentar entender por que tantos profissionais, que são teoricamente o suprassumo do mercado, falham nesse último obstáculo. O que essa falha diz sobre como a gente forma nossos líderes? O Chico é bem direto nisso. Ele afirma que o motivo da reprovação em massa é uma fragilidade profunda na compreensão e na prática de ética e moral. E o ponto principal que ele deixa claro é que essa avaliação não tem nada de teórica, né? Nada. Ninguém está pedindo para recitar a missão da empresa ou dar uma aula sobre Kant. O método é prático. É colocar o executivo diante de um dilema real, uma encruzilhada, e observar o que ele faz. Não o que ele diz que faria, mas como ele raciocina ali sob pressão. É no fazer que a tal fragilidade aparece. Contudo, Certo, então vamos dissecar essa metodologia porque parece ser o coração de tudo. Como você disse, não é sobre perguntar, me fale sobre um desafio ético que você teve. A ferramenta principal é outra. isso. A ferramenta é apresentar um dilema moral e ético para ser resolvido ali, na hora. E tem um detalhe que é o pulo do gato, né? Tem. E é a genialidade do método. O dilema é de propósito vago, aberto. Ele não está amarrado a nenhuma política interna da empresa X ou Y, não tem um manual de compliance para consultar. É uma situação humana, cinzenta. Entendi. Então a armadilha é justamente a falta de regras. Eles tiram o chão debaixo dos pés do candidato. O texto diz que o dilema exige uma única coisa: pensar sobre o que é justo. Exato. Não o que é lucrativo, não o que é permitido por lei, nem o que está no código de conduta. A pergunta é simples: qual é a coisa justa a se fazer aqui? E é nesse exato momento que, segundo o autor, a grande maioria tropeça. E não é um tropeço pequeno, é uma queda feia. E o mais interessante é que a queda segue um padrão. As respostas que reprovam os candidatos são assustadoramente parecidas. Isso não é coincidência, né? Não mesmo. É um sintoma. Um sintoma de uma mentalidade que foi forjada e recompensada por anos, talvez décadas, dentro das empresas. Sim, o texto lista essas respostas. Elas são muito, muito reveladoras. A mais clássica é o depende. Que é um jeito elegante de não dizer nada, fugir de qualquer compromisso. Exato. Outra é eu escolheria o que é melhor para a empresa, que já é uma forma de transferir o peso da decisão para uma entidade abstrata, né? Totalmente. E as mais comuns que ele diz ouvir quase sempre são: preciso conhecer as regras antes de decidir, ou sem entender a cultura da empresa não dá para responder. Aí que tá, o que chama atenção, e o autor frisa muito isso, é que o dilema foi desenhado para não ter regras. E mesmo assim, a primeira reação, a reação instintiva desses executivos, é procurar desesperadamente por elas. É isso que é impressionante. Espera aí, isso é contraintuitivo. Quer dizer que a primeira reação de um executivo de ponta, quando fica sem um guia, é inventar um. O texto chega a dizer que eles inventam regras que não existem só para ter onde se apoiar. Sim, eles inventam. Por que isso? É medo de errar? É mais fundo que isso. O autor é bem direto no diagnóstico. O que vejo não é prudência. É fuga da reflexão ética.
Eles não estão sendo cuidadosos, eles estão ativamente evitando o trabalho de pensar por conta própria, de ter que bancar uma decisão baseada nos seus próprios princípios. É mais fácil procurar um artigo no manual, né? Muito mais fácil e seguro do que consultar a própria consciência. Essa ideia de fuga da reflexão é muito forte. E o texto diz que essa fuga nasce de algumas confusões de conceito que esses profissionais carregam. A primeira é a mais básica de todas: confundir ética com moral. Exatamente. Para eles, agir corretamente significa só se adequar a um código moral que já existe, a um conjunto de regras prontas. Se está no regulamento, tá certo. Se não tá errado. Eles não enxergam a ética como o processo que vem antes da regra. Não enxergam. A ética é a pergunta. Por que essa regra existe? Ela é justa? Em que princípio ela se baseia? Eles pulam toda essa parte e vão direto para a obediência. O que leva à segunda confusão que ele aponta: trocar justiça por adequação. Uma decisão justa para eles não é a mais equitativa, mas sim a que se adequa perfeitamente às normas. Isso. É a que se encaixa no que é esperado. A possibilidade de uma norma ser ela mesma injusta parece que nem passa pela cabeça deles. E isso amarra tudo na confusão final. Confundir pensar com obedecer. Pois é. O ato intelectual de deliberar, de pesar os prós e contras, de considerar o impacto humano, tudo isso foi substituído pelo ato de checar a conformidade. A pergunta interna que guia esses executivos não é o que é justo, mas sim o que é permitido. É uma terceirização completa da responsabilidade, então. O texto tem uma frase ótima sobre isso. Ele diz: ao invés de assumir a responsabilidade da escolha, terceirizam para a empresa, mesmo quando ela sequer está presente no dilema. É isso, a empresa vira uma espécie de entidade onipotente, que tem todas as respostas, e o papel do líder é só executar, sem questionar. Isso exempla o indivíduo do peso da própria escolha. Com certeza. E levanta uma questão muito séria sobre o tipo de profissional que o mercado brasileiro tem valorizado e principalmente promovido. Fica claro que são pessoas extremamente eficientes para operar dentro de sistemas de regras. Para navegar em estruturas pré-definidas, exato. A crise acontece quando você tira esses limites. Quando você diz: não há manual, a decisão é sua. Eles paralisam. E qual é a reação quando eles são reprovados? Imagino que não seja boa. Chegar no topo da escada na entrevista final para ser CEO ou diretor e ouvir um não por esse motivo. Deve ser um choque. É um choque, e a reação, segundo o autor, é quase um padrão. Primeiro vem o incômodo, depois a irritação e, finalmente, uma postura totalmente defensiva. Deixa eu adivinhar. A culpa nunca é dele, certo? Nunca. A culpa é sempre externa. Ou o entrevistador foi rigoroso demais, muito filosófico, ou o mercado real não funciona assim, como se ética fosse um luxo acadêmico. Outros dizem que moral e ética são relativas, então a avaliação não seria objetiva. Eles tentam desqualificar o teste em vez de refletir sobre o próprio desempenho. Mas o texto destaca uma justificativa que é a mais importante de todas. Aqui ele diz ser a chave do problema, certo? Exato. É a frase que eles dizem quase como um desabafo. No final da conversa: mas isso nunca me foi exigido antes. Nossa, essa frase ela muda completamente o foco da discussão. Totalmente. Porque se ao longo de 20, 30 anos de carreira, em dezenas de promoções, avaliações, bônus, se ninguém nunca exigiu essa capacidade de reflexão ética, a culpa é só deles. Exatamente esse o ponto. A frase é uma bomba. De repente a gente para de olhar para o candidato e começa a olhar para o sistema inteiro que o produziu. Isso. A frase expõe um sistema que, pelo visto, não apenas tolera, mas ativamente recompensa essa fuga da reflexão. Um ecossistema que promoveu essas pessoas ao topo justamente por elas serem boas em seguir regras e não em questioná-las. Elas são um produto perfeito de um ambiente que valoriza a conformidade acima da consciência. E o autor vai fundo nessa ideia. Ele não alivia. Ele diz que estamos formando executivos que são ótimos em bater metas, em repetir o discurso de valores da empresa, mas que são absolutamente incapazes de sustentar uma decisão fora do script. Naqueles momentos de crise de verdade, onde não tem política interna para consultar um chefe para pedir autorização, eles não sabem o que fazer. E tem uma distinção que o autor faz a seguir que eu achei brilhante. Qual?
Ele diz que essas pessoas foram treinadas para agir dentro da moral da empresa, o que é conformidade, mas não para refletir eticamente sobre o impacto das próprias escolhas, que é a deliberação. Nossa, que ótima distinção! É a diferença fundamental entre um líder que sabe se adequar e um líder que sabe deliberar. Exato. E o que a análise sugere é que o mercado brasileiro selecionou, em massa, por décadas, o primeiro tipo, o adequador. O que, depois de entender tudo isso, nos deixa com um gosto bem amargo na boca. O autor parece sentir o mesmo, porque ele termina com algumas perguntas que são, olha, um soco no estômago. A primeira é: até quando essa vai ser a realidade brasileira? Pesado. E ele continua: até quando vamos confundir seguir regras com pensar sobre justiça? Até quando vamos nos esconder de dilemas complexos, porque eles exigem algo que parece ter se tornado raro: responsabilidade intelectual e moral? E a pergunta final, que vai direto na ferida: até quando os cargos de maior poder no país serão ocupados por pessoas que nunca foram obrigadas a responder pelo porquê de suas decisões? Pessoas que sempre tiveram o conforto de se esconder atrás de um porquê estava na regra ou porque foi ordem do meu superior. A reflexão final do texto é quase uma absolução parcial desses candidatos para mirar no sistema. É verdade. O Chico sugere que talvez o problema não esteja fundamentalmente neles. Eles são apenas o resultado lógico de um ecossistema corporativo que sempre exigiu e premiou a conformidade moral. Mas que nunca valorizou de verdade a reflexão ética. Exato. A obediência cega deu mais resultado do que o pensamento crítico. E ele fecha o texto trazendo essa questão enorme para o nosso colo, para uma escolha que todos nós fazemos ou vemos ser feito o tempo todo. Ele pergunta: na hora de escolher um líder, o que a gente procura? É a pergunta de $1 milhão. Alguém que é mestre em se adequar às normas ou alguém que tem a coragem de sustentar uma decisão justa, mesmo que não exista nenhuma regra para protegê-lo? Essa pergunta final resume tudo. Ela captura essa tensão permanente entre o conforto da conformidade e a coragem da convicção. O líder que se adequa é seguro, é previsível. Ele não vai balançar o barco, vai manter a máquina funcionando. Sei. Já o líder que delibera sobre o que é justo, mesmo que isso signifique desafiar uma norma. Esse é mais arriscado, é imprevisível, mas é o único que pode potencialmente transformar alguma coisa para melhor. E a triste notícia que o texto nos traz é que temos sistematicamente escolhido o primeiro. Então, o que fica desta análise é essa distinção brutal entre dois modelos de liderança. De um lado, o gestor-operador, o especialista em manuais, que se conforma às regras para maximizar resultados dentro do sistema como ele é. E do outro, o líder deliberador, que assume para si a responsabilidade de pensar em justiça, no impacto de suas ações, principalmente quando não há um manual para lhe dar a resposta. Isso me faz pensar em algo para fechar. A fonte nos pergunta que tipo de líder escolhemos para as nossas empresas, para os outros. Mas e quanto a nós mesmos? Boa pergunta. Na nossa vida profissional, no dia a dia, quando a gente se depara com uma zona cinzenta, um dilema sem uma regra clara, qual é o nosso primeiro instinto? É sair correndo atrás de uma norma para obedecer, de uma permissão para agir? Ou a nossa reflexão começa com aquela pergunta fundamental que esses executivos não souberam responder? O que, aqui e agora, seria ação genuinamente justa? A resposta que a gente dá a essa pergunta diz muito sobre o tipo de profissional que estamos nos tornando. E como diz o Chico, estamos sim falando de ética e moral. Se você quer que o Chico comente sobre isso, é só pedir. Ele terá prazer em responder.